Boa noite. Agora iniciam os nossos encontros no Laboratório de Estudos Arqueológicos e no Grupo de Pesquisa de Arqueologia do Gênero, da Persistência e da Libertação, sediados no Campo Guarulhos da Universidade Federal de São Paulo, em um projeto Jovem Pesquisador apoiado pela FAPESP. A nossa atividade de hoje é um projeto de extensão que vai trazer periodicamente pesquisadores de universidades e comunidades para compartilhar as suas diversificadas experiências. São encontros com 1 hora de duração, ou um pouquinho a mais, com apresentações de 40 minutos, seguidas de 20 minutos de diálogo. Essas apresentações e conversas serão gravadas e depois disponibilizadas online ao público. As perguntas do público poderão ser encaminhadas pelo chat e serão lidas ao professor Aguinaldo. Bom, vamos apresentar o professor. Hoje temos a presença do professor Aguinaldo Valentim, docente em Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Suas publicações abrangem as linhas de pesquisa em demografia histórica, arquivos públicos e políticas públicas. Ele vai apresentar um tema de suas importantes contribuições na história social e econômica do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, nos séculos XVIII e XIX, que são referências de nosso projeto de arqueologia histórica e da persistência na mesma região. O professor Aguinaldo fez doutorado e mestrado em História Econômica na Universidade de São Paulo, com tese sobre a agricultura do arroz, o comércio e a subsistência no Vale do Ribeira, e dissertação sobre a economia e a demografia de Apiaí. O tema da sua apresentação é Exercícios de Reconstrução, um estudo sobre a população de Apiaí, séculos XVIII e século XIX. Professor Aguinaldo, esteja à vontade, é uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado, boa tarde, Chico, professor Mariane e demais presentes aqui, alunos. É um prazer, uma honra, agradeço imensamente o convite por poder falar não só sobre o meu mestrado, mas falar sobre o Vale do Ribeira, que me parece ser uma questão chave ainda para a universidade, em termos de débito sobre aquela região. Eu vou tentar esmiuçar um pouco o que é essa ideia de débito ao longo da minha fala. Agradeço ao Laboratório de Pesquisas em Arqueologia, agradeço à Unifesp pela oportunidade, pelo projeto, enfim, me parece muito interessante. Eu vou fazer uma apresentação de mais ou menos meia hora e vou tentar depois abrir para perguntas. Vamos ver se a gente consegue manter esse tempo. Eu vou compartilhar minha tela para a apresentação. Onde ela está? Tudo bem? Vocês estão vendo a tela? Sim, sim. Acho que só colocar a tela cheia, talvez. Já vou colocar. Ok. Muito bem. Não está aqui. Muito bem. Como o Francisco falou, o título dessa apresentação é Exercício de Reconstrução, um estudo sobre a população de Apiaí no século XVIII e XIX, e eu vou utilizar basicamente como referência o meu mestrado, cujo título é Em Minas, em São Paulo, Economia e Demografia na localidade paulista de Apiaí, de 1732 a 1835, a dissertação que eu defendi em 2001 no Departamento de História da Faculdade da USP, e um outro artigo publicado com o meu orientador, o professor José Flávio Mota, que está na Afroásia, cujo título é Estabilidade das Famílias em um Plantel de Escravos de Apiaí. Quando eu falo débito em relação ao Vale do Ribeira, é um débito, acho que histórico, social, cultural, enfim, e que talvez esse pequeno mapa sintetize um pouco essa ideia do que representa esse débito, né? Que se de um lado faz com que a região, deixa eu só pegar aqui um apontador. Aqui.
a região do Vale do Ribeira, localizada nessa área aqui, seja a área com maior presença ainda de mata atlântica, mata original primária no estado de São Paulo, né? Essa sequência de imagens mostra muito bem como o processo de ocupação agrícola fez o desaparecimento dessa vegetação primária, mantendo apenas manchas ao longo ali da faixa litorânea. No caso do Vale do Ribeira, isso representa, de um lado, um alijamento desse processo econômico, dado que a marcha para o oeste deixou de fora essa região, por não ter qualidades, digamos assim, para o café, que foi o principal elemento aí a motivar esse deslocamento acelerado para o interior, e que permaneceu assim durante muito tempo, até hoje, né, basicamente. Se a gente pensa a localidade como um todo, a região como um todo, essa grande área verde está ocupada por 3 grandes parques, né? O PETAR, que é o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, né? Aqui está a cidade de Apiaí. O outro parque mais para baixo aqui, que é o Lagamar de Cananéia, e outros 2 parques que formam aqui nos contrafortes da Serra do Mar, essa mancha de mata primária que indicava na imagem anterior, né? O Parque Estadual Intervalos e o Parque Estadual Carlos Botelho, né? Então, essa grande área que eu chamo aqui de baixo, médio e alto Vale do Ribeira representa essa área de enclave ambiental importante, mas também uma área que tem indicadores muito ruins em termos de desenvolvimento humano. Todas as cidades atuais desse vale possuem os piores indicadores de DHM, que é um indicador de desenvolvimento humano municipal, né? Além do que são... Oi, desculpa, Aguinaldo, só uma coisa. Não está a tela cheia e também não está passando os slides. Não sei se... desculpe, deixa eu ver. Está conseguindo. Perdão. Obrigado, professor. Perdão. Não. Acho que está. Agora... O que aconteceu? Voltou a apresentação? Não, é agora embaixo ali para você clicar para apresentação, tela cheia. Sim, a de vista, aí está cheio. Não? Não. Ô, Duda, não sei se você... Será que é o problema de eu não ser da sala? Você está Pode ser. compartilhando de novo. Você está compartilhando de novo. Tá. Não? Não está na tela cheia, mas se tiver, só veja se está rodando também, passando de um slide para o outro. Muda a tela? Não mudou aqui. Agora mudou. Está mudando. Mas acho que está com um problema que eu consigo fazer a tela inteira. Então, eu vou tentar... Vocês conseguem enxergar as imagens? Dá para enxergar. Bom, desculpe. Não. O que eu estava me referindo é esse grande desaparecimento na mancha verde de cobertura vegetal primária do estado de São Paulo, estando aqui
no começo do século XXI, essa área primária, justamente do Vale do Ribeira, aqui, né? Além dessa pequena mancha no litoral, que corresponde basicamente ao traçado da Serra do Mar, né? E que a gente vê aqui nessa foto de satélite a área com maior preservação, justamente nas encostas da Serra do Mar, formando aí, portanto, essa região que é o Baixo, Médio e Alto Vale do Ribeira. E eu estava comentando justamente que essa região é uma região muito interessante por conta dessa preservação, né? Tem além da diversidade biológica, tem as formações das cavernas ali no Parque do Ribeira, todas as comunidades afrodescendentes de quilombolas ao longo do Ribeira, né? São dezenas delas, eu vou voltar a falar sobre isso também. Porém, é uma região extremamente desigual em relação ao resto do estado de São Paulo, né? Com os piores indicadores de renda, de educação, de cobertura de saúde, enfim. É uma região que representa um enclave de pobreza bastante agravado ainda em São Paulo, né? Então, é desse contexto que eu acho que o Vale do Ribeira ainda merece a nossa atenção da academia, né? Além das suas peculiaridades da história e da sua formação, inclusive pré-ocupação portuguesa, mas esse débito social ainda é algo que a universidade precisa resolver em relação ao Vale do Ribeira. O que eu vou tentar fazer aqui nessa minha fala é, bom, primeiro tentar recuperar um pouquinho dessa história da ocupação de Apiaí, né? E aí tem essa ideia de fazer um breve histórico desse processo. Eu vou aqui basicamente citar alguns elementos que nortearam o desenvolvimento do meu mestrado, né? Isso porque, apesar de a área ter ocupação portuguesa desde os primórdios, né? Há registro de espanhóis e portugueses ocupando o litoral ali do Vale desde o começo da ocupação portuguesa. Aparentemente, essa interiorização para dentro do Vale deve ter demorado muito, pelo menos na perspectiva do registro documental, né? A informação mais antiga que a gente tem de presença de portugueses dentro do Vale data da segunda metade do século posterior, lá em 1650, quando começa a surgir primeiros boatos de descoberta de ouro na região, né? É verdade que em Paranaguá essa descoberta ocorre um pouco antes, isso estimula a coroa portuguesa a construção de uma casa de fundição de ouro que vai ficar em Iguape, vai funcionar por quase um século, apesar de que a quantidade de ouro ali fundida foi bastante diminuta, né? E que sofre um esvaziamento importante justamente quando se descobre o ouro nos territórios das Minas Gerais. No entanto, já no começo do século XVIII, por volta de 1730, 1720, há um registro de um novo descoberto, aí não mais na parte baixa do vale, mas na parte de Paranapanema, indo para Piaí, e isso está bem documentado. Eu trabalho com essa documentação no mestrado. Há um registro fiscal importante que permite contabilidade de escravizados e de seus proprietários, evidenciando aquilo que eu estou chamando aí de primeiro surto mineratório. No período posterior, essa questão do ouro desaparece até ressurgir, agora, especificamente no território de Apiaí, naquela região conhecida ali na cidade como Morro do Ouro, né?
Desculpe, a data está errada, aqui não é 1885, é 1785, né? Marcando aí esse segundo surto mineratório, que, novamente, guarda características importantes em relação à exploração, e ao longo da dissertação eu tento evidenciar como esse processo de exploração do ouro, tanto da primeira fase como da segunda fase, guarda semelhanças com aquilo que aconteceu nas áreas mineiras, né? Tanto em termos do comportamento dos mineradores, como da própria coroa portuguesa tentando controlar ao máximo a questão dos eventuais desvios e perdas do ouro que pudessem ocorrer ao longo desse período, né? Então, tem toda uma análise sobre documentação que eu faço acerca dessa correspondência entre os capitães generais aqui de São Paulo e as autoridades locais que são nomeadas lá no Arraial e depois Vila de Apiaí. Terminado esse segundo surto mineratório, a partir de 1790, o esgotamento definitivo desses veios vai meio que determinar aquilo que eu estou chamando aqui de um isolamento geográfico e econômico da região. Muito parecido com aquilo que quem já leu Celso Furtado, ele descreve para a área mineradora das Minas Gerais, ele chama aquilo de regressão econômica. A historiografia mineira tratou de demonstrar que o Furtado estava errado em relação às Minas Gerais, mas a descrição que ele faz ali é muito adequada para entender o que acontece em Apiaí. Esse isolamento geográfico, essa característica de uma economia que, aos poucos, vai se tornando uma economia de subsistência, voltada basicamente para o autossustento e com poucas trocas externas, vai caracterizar a nova estrutura produtiva da região. No entanto, o estoque da força de trabalho escravizada envolvida na atividade mineradora, ele se decompõe muito lentamente, né? E isso vai se arrastando, portanto, para dentro do século XIX, com uma tendência de redução da população escravizada a partir de 1820. Aqui a gente tem um gráfico, apesar de ele não estar na perspectiva temporal, ele indica justamente a população livre e escravizada da Vila de Apiaí, nesses anos indicados aqui, né? Então, a gente vê a barrinha vermelha, que é a barrinha de escravizados. Em alguns anos, ela, inclusive, supera a população livre, né? Ou rivaliza com ela, né? Que é a barrinha azul, e, a partir do século XIX, enquanto que a população livre se expande numa velocidade considerável, a população escravizada se mantém basicamente a mesma em termos absolutos ao longo de todo o período, evidenciando justamente essa desconexão de Apiaí em relação ao que está acontecendo com o resto da província de São Paulo, justamente no momento onde o café tem uma explosão em área cultivada e São Paulo passa a ser a principal província a movimentar escravizados de outras províncias para a colheita do café. Então, nesse contexto, a Apiaí provavelmente, inclusive, deve perder parte desses escravizados para essas regiões. Aqui, eu apresento um pouquinho, só para dar um pouco de ideia dessa dinâmica do que foi a atividade mineradora nessa região, o tamanho das propriedades de escravizados nesses anos indicados aí, de 1732, ou seja, os dados do século XVIII. Aqui do lado direito do gráfico tem a razão do sexo desses escravizados, então a gente vê que ele é um
valor bastante alto, né? Uma razão de sexo sempre acima de 150, quer dizer, isso significa dizer que são 150 homens para cada 100 mulheres, evidenciando preferencialmente o uso da força de trabalho masculina para a atividade mineradora, e uma presença muito generalizada de pequenas propriedades de escravizados, né? Esses dois primeiras colunas, os gráficos, são propriedades com 1 e depois com 2 a 4 escravizados, né? Então, são valores bastante significativos ao longo da distribuição, ou seja, o número de proprietários com um alto número de escravizados era abaixo nessa região, né? E os escravizados por si, no entanto, se concentravam justamente nas propriedades com maior número de escravizados, ou seja, era um grande número de proprietários com baixo número de escravizados individualmente e um pequeno número de proprietários abastados com muitos escravizados. Isso significa uma distribuição bastante desigual, se a gente considerar que esses escravizados podem ser um indicador de capacidade de compra, né? Ou de riqueza, né? Aqui alguns indicadores também sobre essa característica, né, das posses de escravizados nesse período. Vejam, não são números muito expressivos, né? Pequenos proprietários, quer dizer, pequeno número de proprietários, né? E um pequeno número de escravizados também, né? Porém, com posses médias bastante elevadas, né? Se a gente comparar, por exemplo, não só com Minas, mas com São Paulo também, e outros indicadores estatísticos também bastante diferentes. E aqui, a última coluna é o indicador de desigualdade, o famoso índice de Gini, que varia de 0 a 1, né? Valores mais próximos de 0 significa maior igualdade na distribuição da variável, e valores próximos de 1 são valores mais desiguais. Então, a gente vê aqui que para o período final do século XVIII, esses valores são bem elevados, né? 0,7, 0,63, indicando claramente aquele traço de desigualdade que eu comentei agora há pouco. Daí, para o século XIX, a gente vê que para e passo a perda do dinamismo do ouro, a estrutura da posse escravizada também muda bastante. Eu também não vou entrar em detalhes, mas vejam que o predomínio de pequenos proprietários se acentua, né? São as duas primeiras colunas aqui de cada ano, e que as grandes posses também vão se diluindo, né? Vejam que essa última coluna, que seria justamente aquela que concentra os proprietários com maior número de escravizados, ela também vai diminuindo ao longo do tempo, assim como a própria razão de sexo vai também se aproximando da normalidade, né? De um equilíbrio entre, portanto, escravizados do sexo masculino e escravizados do sexo feminino, né? Evidenciando, portanto, que possivelmente esse ímpeto que o ouro gerou no século XVIII, principalmente esse ouro do segundo surto ali, de 1775 a 1885, tivesse desaparecido e, portanto, eliminado a possibilidade de aquisição de novos escravizados, mesmo no contexto favorável, como a historiografia mostra, né? Que é o período de maior desembarque de escravizados do Brasil, que é esses primeiros 25 anos do século XIX, né? E aqui, novamente, os indicadores. A gente vê que as médias ainda se mantêm, mas, por exemplo, as medianas tendem a diminuir, né? E a desigualdade
se mantém elevada, apesar do resultado. Quer dizer, mesmo em decadência, é uma economia que se mantém desigual. Ela não tende a perder essa característica da desigualdade. Eu acho que isso é uma questão importante para a gente entender as dinâmicas ao longo do tempo no Vale como um todo. Bem, fechada essa perspectiva, eu gostaria de rapidamente falar um pouquinho sobre quais são as fontes que normalmente se utiliza para fazer esse tipo de investigação. E eu vou destacar algumas delas e vou apresentar com mais cuidado uma, pelo menos. A primeira são os maços de população, né? As listas nominativas, que são documentos produzidos lá nos séculos XVIII e XIX, da administração da capitania e depois da província de São Paulo, que eram recenseamentos, verdadeiros recenseamentos anuais, onde se registrava população livre, escravizada. Eu vou mostrar um fragmento desse documento daqui a pouco para a gente entender melhor. As correspondências administrativas, que eu comentei ao longo da minha fala, que eram essas cartas entre os capitães generais e as autoridades locais, listas de captação, que são listas de cobrança de impostos, os registros paroquiais de terras, eu volto a falar deles daqui a pouquinho também, livros eclesiásticos de batismos e casamentos, né? Particularmente no caso de Apiaí, eles estão na Diocese de Itapeva, alguns estavam em Apiaí, eu não sei se continuam lá, e alguns inventários de testamentos que estavam depositados no Fórum de Apiaí. Basicamente, esse é o conjunto de documentos que eu uso. As listas nominativas, são maço de população, é esse documento aqui. Espero que vocês consigam enxergar. Lamento não conseguir resolver essa questão da apresentação, mas aqui está escrito mapa geral de todos os habitantes dessa vila de Santo Antônio de Apiaí, do seu distrito. O seu distrito, na verdade, é Iporanga, no Baixo Vale. Então, Apiaí, a sede do distrito fica no alto, a Iporanga, que era o distrito, ficava Serra Abaixo, do ano de 1816. Então, na verdade, o que ela tem? Ela tem o nome das pessoas, as idades, o estado civil, estado conjugal, as cores e uma indicação muito rápida, no caso dessa lista de 16, sobre atividade econômica. Isso varia muito ao longo das listas, tem listas que são bem mais detalhadas em termos da descrição econômica, tem listas que são mais modestas, enfim. O que me interessa dessa lista é chamar a atenção para uma característica de um domicílio, que é esse domicílio, que eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas, enfim, é o domicílio 11, cuja moradora primeira é essa dona Ana de Oliveira Rosa, 64 anos, viúva branca, senhora de engenho e vive de lavouras. E aí começa a lista dos escravizados. Eu queria chamar a atenção justamente para uma característica que aparece nessa lista dessa moradora, que é a presença de casais de escravizados com seus filhos. Então, por exemplo, aqui, a gente tem o Gonçalo e a Custódia, essa abreviação aqui, ao lado do nome dela, é mulher, né? E logo em seguida vem os filhos, né? Leutéria, Rosa, José, Apolônia e Messia, né? Veja as idades. 47, 42, daí a Leutéria tem 13, a Rosa tem 8, José tem 5, a Apolônia tem 3, Messia tem 1 ano. Né? Daí vem um outro casal, Alexandre e Reginaldo. Alexandre, 42, Reginaldo, 37. Vejam, casados. Né? Eu encontro os registros de casamento deles, dos livros eclesiásticos. Eles foram casados na igreja. Né? Tem um assento específico para casamento de escravizados. E aí os filhos. Ambrósio, Cipriana, Cândida, Antônio, né? 20,
14, 11, né? E assim por diante. São muitos casais. E o que acontece? A dona Ana morre em 1816, deixa o inventário. E nesse inventário ela divide isso é o objeto do artigo que eu comentei no início da apresentação, divide entre muitos herdeiros. Ela tem mais de, em 1816, nessa lista, são mais de 150 escravizados, mais de 200 pessoas moram aí nesse domicílio, é um domicílio gigantesco, para o padrão, não só de Apiaí, mas para o padrão paulista da época. E quando ela morre, ela deixa muitos herdeiros. E o que vai acontecer? No testamento, ela alforria muitos escravizados e o restante desses escravizados são divididos entre 19 herdeiros, né? Ou seja, a possibilidade de uma família escravizada se manter unida diante de uma divisão com tantos herdeiros se reduz bastante. E o que eu acompanho aquele artigo, junto com o meu orientador, à época, foi essa divisão, ver o que aconteceu com essas famílias ao longo do tempo na pós-partida. Tá? E o que é interessante nessa história é que essa família da dona Oliveira Rosa, ela tem várias implicações na própria história de Apiaí, porque além dela, obviamente, ser uma das famílias mais abastadas da região, né, medido aí pela quantidade de escravizados presentes nessa propriedade, e aqui mostra bem isso, né? Apiaí, a partir de 1824, mas principalmente de 1835, vai passar a ter uma característica muito estranha em relação às demais localidades paulistas, que é a porcentagem de proprietários de escravizados pardos e pretos, que está representado aqui na coluna em 1835, na penúltima coluna, representando aí cerca de 58% dos proprietários e detendo 35% dos escravizados. A boa parte desses proprietários pardos são filhos dos irmãos da dona Ana de Oliveira Rosa, porque esses filhos eles tiveram relações sexuais com escravizadas e aí nasceram dessas relações filhos que, em testamento, eles reconhecem como filhos legítimos e dotam eles com parte dos bens a serem herdados. Então, esses pardos, que agora se tornam proprietários de escravizados, passam a ser justamente parte desses proprietários da família Rosa que dominam esses escravizados aqui na região de Apiaí. Então, vejam, em termos da divisão da família, em 1835, a ala, digamos, branca da família era composta por 7 proprietários, detinha 154 escravizados, enquanto que essa ala dos filhos reconhecidos pelos irmãos Rosa representava 11 proprietários e 56 escravizados. Isso numa localidade onde a quantidade de escravizados está estabilizada ou em redução, tem um impacto bastante expressivo. São esses aqui, basicamente, né? Todos esses nomes que aparecem aí em verde, Manuel, Fernandes, Francisco, José, Alberto, Florentino, Caetana, Rita, Luísa, são esses reconhecidos pelo Antônio, que é um dos irmãos da dona Ana, e o José, que é o outro, que está do lado direito, também tem 2 filhos reconhecidos que também se tornam proprietários de escravizados em 1835.
Por fim, a última questão que eu queria abordar, eu vou tentar ser bem breve, porque meu tempo já foi, né? Mexendo recentemente numa documentação do arquivo do Estado, eu pude localizar um assento de um registro de posse de terra que foi derivado da Lei de Terras de 1850. A Lei de Terras, entre outras coisas, ela previa que todos os possuidores de terras deveriam fazer um assento na igreja, declarando quais eram as suas terras. Então, eu transcrevo esse assento aqui, que eu acho que me interessa bastante, eu gostaria de lê-lo. Apresentado na data infra ao vigário Antônio Pina de Vasconcelos. Nós, abastinados de Hipólito Alexandre e Luzia de Jesus, somos possuidores de um sítio de terras lavradias no distrito desta vila do bairro de Catas Altas, no lugar denominado Bom Retiro, por herança dos nossos finados pais, Alexandre José da Rocha e Reginaldo de Oliveira. Esse nome deve fazer eco aí, porque eu já li esse nome lá em cima, na lista nominativa. Alexandre e Reginaldo eram um casal de escravizados da Dona Ana. Seus limites são os seguintes: principia no Córrego de Pau de Imbiruçu, deste segue de pau a pau até o valo, e deste segue de pau a pau até o córrego, atravessa e segue o Chapadão, de pau a pau até a Restinga, que segue pela beira da Capoeira até o Ribeirão. Segue por ele até a barra de um córrego, que segue por ele por ele acima até a cabeceira desta, e segue por um espigão até sair um caminho velho, segue até sair uma capoeira e segue até um pau, ou seja, aí vai narrando o perímetro do terreno, né? Que aparentemente parece ser bastante grande, né? Pela quantidade de locais diferentes que ele passa, né? O que me interessa, além dessas informações que eu já destaquei, é a última observação que aparece lá atrás. Declara que os confinantes, ou seja, os vizinhos desse terreno são Apolinário Dias Batista, Lisbão Oliveira, Joaquim Rodrigues Fortes, Maximiliano Oliveira Fortes, Francisca Ruiz Fortes e Vicêncio Xavier. Quem é esse casal, né? Quem é Alexandre e Reginaldo? Nas listas nominativas, os máximos de população, eu consigo segui-los, né? Desde 1804, na verdade, desde antes. Né? Eles formam um casal, e aí, por conta dessa característica das listas de Apiaí, isso não é uma característica de todas as listas, mas a Apiaí particularmente indicava os casais com os filhos na sequência, eu consigo acompanhar a família do Alexandre e da Reginalda dentro da propriedade escravista até o momento quando a família é, abre aspas, desfeita, justamente por conta da partida. Então, vejam que o Alexandre e a Reginalda é um dos casais que a Dona Ana alforria no testamento. Porém, os 3 filhos, Ambrósio, Cipriano e Cândida, são partilhados para 3 herdeiros diferentes. Né? O primeiro vai para o Manuel Coelho, o segundo vai para Lourenço Dias Batista e o terceiro vai para Inácio Dias. Ou seja, a família se espalha. Daí eu consigo, nas demais listas, acompanhar a família do Alexandre e da Reginaldo. E vejo que os filhos mais novos aqui, eles continuam. Eles também foram que alforriados, né? Eles não aparecem como elementos da partilha. Né? Então, eu consigo acompanhá-los até 1835. Daí, depois, em 1800, desculpa, eu volto a isso aqui depois, em 1835, ainda, eu consigo acompanhar essa família e o seu entorno, porque a lista de 35 ela é caracterizada por quarteirão, que é uma novidade nesse período, e nesse quarteirão onde o Alexandre e a Reginalda moravam, eram 178 pessoas que viviam, sendo, vejam, 28 pretos e 141 pardos, ou seja, era um território
negro, essencialmente, né? Apenas 9 brancos ali viviam, sendo apenas 7 os escravizados presentes ali, né? Ou seja, era um território onde a maioria deles eram não proprietários de escravizados e, basicamente, um território rural, né? A grande maioria, agricultores. Então, Catas Altas, que é essa região aqui, hoje, a Barra do Chapéu, né, que é o município aqui que é do território de Iguape, né? Desculpe, de Iguape não, de Apiaí, mas que hoje é um município independente, que, inclusive, tem 2 núcleos que em fase de pleito de reconhecimento de comunidade quilombola lá no ITESP, né? Esse mapa aqui é um mapa do ITESP, né? As unidades rosas são as unidades já reconhecidas como unidades quilombolas, e as escuras são as que estão ainda em alguma fase do reconhecimento, né? Então, a gente vê que existe uma clara correspondência entre o que é essas comunidades aqui, em Iporanga e Apiaí, com as ocupações que eu consigo localizar no mapa de 1835, né? Aqui é o Rio Pilões, onde tem a maior parte das comunidades e onde tinha uma concentração importante já de população negra em 1835, aqui nessa região. E aqui Catas Altas, que representa essa região da Barra do Chapéu, aqui, nesse canto aqui, né? As demais localidades são localidades mais com presença maior de pessoas brancas e maior presença também de escravizados, né? O que é interessante é que, em 1835, e eu já estou concluindo, Alexandre da Rocha, que está aqui, né? Tem como vizinhos esses Joaquim, Antônio, Clemente Xavier e Miguel, que são os seus companheiros de escravidão, que também conseguiram a alforria e passam a ocupar essa área de Catas Altas. O Joaquim Ruiz aqui também é um deles, tá? Então, é uma comunidade de escravizados que se torna uma comunidade de roceiros, tá? Não muito distante da propriedade principal da falecida Ana Oliveira. E aí, em 1856, esse pequeno núcleo já tem seus, ou ainda os seus representantes vivos, como a gente vê aqui no caso do Alexandre José da Rocha, que é chefe de um domicílio naquela região, e aí os seus companheiros também aqui, né? O Miguel, o Joaquim, Sebastião, Antônio Xavier. Veja que interessante, né? Esses sobrenomes que aparecem aqui, por exemplo, esse José da Rocha, ele diz respeito ao fundador de Apiaí, né? Que é o Joaquim Xavier da Rocha, que foi casado, foi o primeiro marido da dona Ana, né? Então, ele adota como referência o sobrenome, não do último proprietário, mas do primeiro proprietário dele, que foi o fundador lá de Apiaí. E aí, para concluir, é possível observar e expandir essa questão para além dos dados, porque quando a gente volta para outros registros de terra, do livro de terras de 1856, a gente começa a perceber que essas comunidades elas vão se entrelaçando de maneira muito mais intensa. Mesmo não tendo o acompanhamento dos livros eclesiásticos, a gente percebe que uniões por casamento ou por compadrio vão formando laços que unem esses
esses remanescentes da posse original da dona Ana. Então, isso, primeiro, explica de maneira mais ou menos clara, penso eu, essa predominância de regiões ali que compõem esse território, o que eu estou chamando aqui de território negro, né? Com prevalência aí, portanto, desses escravizados, ou ex-escravizados, a se reiterar ao longo do tempo, né? Fazendo, portanto, com que essas comunidades se mantenham estáveis nesse ambiente que se, como eu disse no começo, há um débito social, moral, talvez, em relação a essas condições desiguais que o Vale do Ribeira tem em relação ao resto do estado de São Paulo. Por outro lado, né, são essas mesmas condições que permitem a preservação dessas comunidades. E aí a gente cai numa situação que é uma situação paradoxal, né? Eu costumo comentar com os meus alunos lá de gestão de políticas públicas que política pública é fazer nessas condições, né? Que tipo de intervenção cabe ser resolvida nessa situação? Uma que, eventualmente, faça intervenções radicais, no sentido de tentar reformular toda a estrutura social local, ou intervenções que tentem entender esse processo, né? Esse é um dos grandes dilemas que o Vale nos impõe, né? Eu sei que eu já estourei bastante meu tempo, estou parando por aqui. Agradeço, peço desculpas pela falha da apresentação, não consegui resolver, mas, de qualquer forma, eu posso mandar os slides depois para o Francisco para ele disponibilizar. Obrigado. Bem, muito obrigado, professor Aguinaldo. A sua pesquisa é um portal impressionante para múltiplas possibilidades de interpretação, não só sobre o seu tema, mas os vários temas sociais, econômicos, culturais, territoriais, ecológicos que seu trabalho abre. Hoje nós estamos, no nosso projeto, fazendo a pesquisa de um lado, posicionamento territorial dessas pessoas, das mulheres ceramistas e pequenas agricultoras familiares que hoje são descendentes desses personagens que a sua pesquisa identificou, e são pessoas muito orgulhosas da sua história e querem saber muito sobre o seu passado. Então, nós temos, de um lado, as memórias do presente e, de outro lado, essa vasta documentação que a sua pesquisa abre, e que ela tem conexão com o presente e tem conexão com o período anterior à sua pesquisa também. Então, nós temos aí a expectativa de desenvolver o trabalho na perspectiva de localizar a terra dessas descendências das pessoas que você localiza, tentar localizar as propriedades mais antigas e as localidades de residência mais antigas, pela pesquisa arqueológica, mesclada com a pesquisa documental e com a pesquisa genealógica. Então, esse é o nosso ponto de partida. A sua pesquisa, então, é um portal de muitas questões, de muitas informações bastante pontuais e bem consolidadas, com muita documentação. A sua pesquisa coloca conclusões e questões importantes que merecem ser pesquisadas por outros projetos, por outras pessoas, com outros interesses e temáticas de pesquisa. Então, é isso. O meu comentário é breve, é uma passagem para a gente ver a pergunta, então, da nossa audiência, se as pessoas têm alguma questão ou não, e aí a gente retorna para conversar com você. Wendel? Boa tarde. Está dando para me ver e me ouvir? Sim. Perfeito. Bom, primeiramente, agradecer ao professor pela exposição, pela palestra. É um tema que nós já tínhamos, de alguma maneira, entrado em contato, né? Eu, particularmente, fiz um caminho, né,
da nossa pesquisa de campo em Apiaí, né, a partir do momento que a gente começa a entrar em contato com as mulheres ceramistas, com as pessoas da comunidade, para desenvolver um trabalho de pesquisa documental, de pesquisa local, de pesquisa de campo e genealogia participativa com a comunidade lá, acabamos, né, eu pelo menos acabei entrando em contato com o seu trabalho a partir disso, né, justamente por perceber alguns padrões que eles foram surgindo, né, à medida em que eu fui trabalhando a genealogia dessas mulheres, das ceramistas, né, nossa preocupação, né, enquanto grupo de pesquisa foi justamente entender, reconstruir, tentar entender histórias de longa duração através da produção material, através da manutenção de práticas ancestrais, né, principalmente ligado na produção da cerâmica, não apenas, mas em vários outros fatores que demonstram a agência das mulheres, enfim, né, das pessoas dessas comunidades que preservaram práticas. Né, e uma das primeiras coisas que a gente foi percebendo na medida em que foi se trabalhando essa questão da genealogia é a predominância de algumas características na documentação genealógica dessas pessoas, né, principalmente de algumas comunidades ceramistas em específico, em Barra do Chapéu, em Capoeirados, em Itaoca, que foi justamente boa parte dessas pessoas, elas começavam a apresentar no sobrenome no meio dos ancestrais, tanto nos sobrenomes delas atuais quanto dos ancestrais, o sobrenome Oliveira e Rosa. Então isso para a gente já foi um indício, né? Segundo ponto ali, essa questão ali também foi aparecendo o Xavier da Rocha, né? Também foi aparecendo o Pontes Maciel e, né, até que em algum momento, não tivemos acesso a alguns documentos, como por exemplo a pesquisa em inventário, pesquisa em testamento, né, essa questão de toda essa documentação de processos judiciais, né, mas justamente graças ao seu trabalho foi possível perceber que essas famílias, elas vinham justamente desses descendentes dessas comunidades de pardos, de descendentes de africanos, né, que se formaram através desses processos com essas outras famílias, né, dos Oliveira Rosa, no caso, né, como uma delas, né, então, com certeza, o seu trabalho ali a gente, nessa nossa tentativa de encontrar nas histórias de longa duração das comunidades tupiniquins, desde do momento desse contato com os agentes coloniais, nós tivemos a oportunidade de fazer esse trabalho de construção e de entender, né, que passava por esse caminho por Apiaí, né, e com certeza, assim, é muito gratificante, eu acredito, para essas comunidades, né, poder entender um pouco a respeito do seu passado, do contexto de sua formação, da sua origem, né, e com certeza isso é algo muito importante. Uma das perguntas que eu, particularmente, foi aberto aí, né, que se alguém tiver alguma pergunta para trazer essa questão aqui no chat, nas mensagens, né, que eu vou estar fazendo a leitura, mas eu, particularmente, uma das questões que eu tentei explicar e que, para mim, ainda é uma dificuldade como ponto de pesquisa, e eu não sei se você teria alguma coisa a respeito disso, com a própria questão da origem dessas populações africanas, em que momento essas populações elas são trazidas para Apiaí, né? Não ficou claro para mim se no século XVII, não ficou claro para mim se no século XVIII, tentei encontrar alguma coisa, principalmente quando todas as vezes que a gente vai olhar para a história de Apiaí, pesquisar algumas coisas a respeito, ela está sempre apresentada de uma maneira elitista, né, de uma maneira eurocêntrica, né, toda uma questão também figura com uma mistura de lenda de que foi o capitão Francisco Xavier da Rocha, que cometeu um crime em Minas Gerais, veio fugido de Minas Gerais, né, com 150 escravizados, né, coisa que a fuga com 150 escravizados fosse totalmente facilitada e possível, assim, mas é a maneira como essas comunidades, muitas vezes, elas tentam reconstruir, se apropriar e criar e entender a sua própria origem, né. E ficou para a gente um pouco desse vácuo, de onde vêm essas populações africanas, né, em que momento elas são trazidas, se existe algum registro de chegada, se existe algum registro de compra e venda, do momento em que elas são introduzidas nessas comunidades. Foi uma dificuldade para a gente na pesquisa, eu queria saber se, por acaso, você teria respostas nesse sentido.
Obrigado pelas palavras, Chico. Eu ainda fico feliz que vocês estejam utilizando a pesquisa. Acho que essa é a função dela, né? Antes de mais nada, é dar esse retorno social às comunidades, né? E acho que vocês estão fazendo isso melhor do que eu fiz, né? Você deve... Estamos fazendo, estamos fazendo melhor porque você abriu o caminho para a gente. Eu ainda devo para as comunidades essa prestação de contas, né? Sobre a sua questão específica, Wendel, é difícil, né? Porque você deve ter observado, se você olhou lá o Family Search, que tem uma informação que alguém localizou lá as proclamas de casamento da dona Ana com o segundo marido dela, que é o Oliveira Penteado, que é um descendente de Sorocaba, né? Matias de Oliveira Penteado, que vira um Capitão Mor depois que o Francisco Xavier da Rocha morre, porque ele é o Capitão Mor, depois ele morre. Até um casamento, me parece um casamento de conveniência, né? Entre a dona Ana, que é muito jovem, e o Francisco Xavier da Rocha, que é muito já idoso. Ele morre logo depois, e então ela fica viúva e proprietária dos escravizados que eram dele, basicamente, né? Isso é uma questão importante, acho. Então, ela aí atrai esse novo Capitão Markle para seu novo casamento. E nas proclamas é registrado que ela tinha sido casada com o Francisco Xavier da Rocha e que esse Francisco Xavier da Rocha era original de Santos. Isso, para mim, é uma novidade. Descobri agora, recentemente, Foi eu que fiz esse acréscimo. Foi você? Tá. Exatamente. Bom, tá vendo? Nos proclames do casamento dela, tem o atestado de óbito no caso, na habilitação de casamento, né? Na dispensa matrimonial, quando ela vai fazer o segundo casamento, tem o primeiro casamento, tem, na verdade, o óbito dele, onde é declarado os pais dele, né? Que coisa. Que bom, ótimo, né? Então vocês já estão bem mais avançados do que eu, né? Porque eu descobri isso agora. Então, essa ideia dele ter nascido em Santos e ter essa segunda, e aí o próprio... Essa ideia de que, eventualmente, ele tenha saído de Santos e ter ido para algum arraial das Minas Gerais, me parece razoável. Sim, totalmente. Muitos paulistas fizeram isso na corrida ali depois de 1690, né? Porém, há que se vasculhar o Arquivo Público Mineiro para tentar descobrir se, de fato, ele teve esse cargo de nomeação, né? Que é uma coisa que eu sempre achei que valeria a pena investir, olhar o Arquivo Público Mineiro, que tem a documentação sobre todos esses arraiais mineradores da época, e provavelmente, se ele de fato foi esse Capitão Mor em Minas Gerais, há de se encontrar algum registro documental com essa nomeação no Arquivo Público Mineiro. De fato, acho que esse é o caminho que deveríamos tentar pensar caso seja objetivo saber exatamente com quantos escravizados ele chega, né? Independente dessa fantasia ou verdade, enfim, se ele veio fugido, se ele veio atraído pelo ouro, né? Eu acho que possivelmente a segunda alternativa me parece mais razoável, né? Essa ideia de que, bem, se há um sinal de um descoberto novo, né? E se eu for o primeiro a chegar com uma posse escravizada um pouco diferenciada, talvez eu consiga tirar vantagens desse descoberto. Então, eu não descarto a possibilidade de ter sido atraído pela ideia de que aquele ouro descoberto ali na região fosse maior do que de fato foi, né? Então, acho que esse talvez seja o principal motivo dessa vida. E aí, esses escravizados, né, por usarem o referencial Xavier da Rocha como sobrenome, me parecem justamente o marcador social da presença deles como migrantes, junto com o Xavier.
migrantes forçados, obviamente, dado que são escravizados, né? Mas escravizados que vêm desse outro território, seja lá onde for, né? Seja as Minas Gerais, ou seja de onde ele vier, mas que venha para cá. Então, acho que essa distinção entre você definir se você usa o Oliveira Rosa ou o Xavier da Rocha como marcador de sobrenome, me parece muito correlacionada com essa questão, entre você estar vinculado à posse, à pretérita ainda do Francisco Xavier, ou a posse mais recente da Ana de Oliveira Rosa. Né? Mas isso é só suposição. Infelizmente, não tem, na documentação que eu compulsei lá no fórum, nenhuma informação sobre compra e venda de escravos. Não localizei no arquivo do Estado também nenhuma informação sobre isso. As fontes que existem para registros contábeis de transações com escravizados, eles são posteriores a esse período, então não há muita informação sobre a origem da propriedade escravizada do Francisco de Oliveira Rocha. Eu acho que valeria a pena investigar o Arquivo Público Mineiro. Acho que seria uma boa pista, talvez, para tentar resolver isso. Né? E a outra questão, já que você tocou esse ponto, né? É essa tênue distinção que aparece no documento, mas que é gritante, tênue, mas é um marcador social importante também, que é a questão entre você ser registrado como pardo ou como negro na lista nominativa. Né? Considerando que quem faz a lista nominativa são os próprios Oliveira Rosa. Né? Essa documentação das listas nominativas eram produzidas pelo Capitão Mor. E esse Capitão Mor, na época, por exemplo, dessa lista que eu apresentei aqui, era o irmão da dona Ana, era o Francisco de Oliveira Rosa, acho que era o Francisco, enfim, um dos dois era o Capitão Mor. Então, é ele que faz a leitura dessa cor, né? Ao indicar que aquele escravizado era pardo ou era preto. Né? Então, isso é uma outra questão que me parece assim, bastante interessante, porque em alguns momentos você vê que tem um processo de, aparentemente, né? Deixa eu colocar aqui uma afirmação menos categórica, né? Mas aparentemente tem um processo de pardeização da população. Né? Ela tende a perder a característica de ser uma população negra e tende a ser classificada como uma população parda. Né? Mas aí entra numa outra contradição, né? Porque justamente uma população liberta parda passa a conviver com uma parcela de seus ex-companheiros de cativeiro que chegam à condição de proprietários, né? Que são os herdeiros dos dois filhos, dos dois irmãos da dona Ana. Então, você vai formando um contexto social bem complexo. Né? Mas eu não vou ficar te devendo essa resposta. Mas acho que valeria a pena investir nesse caminho. Obrigado. Chico, quer fazer alguma colocação? Ou se alguém tiver alguma mensagem, alguma pergunta por mensagem? Chegou uma mensagem aqui, pessoal, eu vou ler, né, da Bruna. Né, Bruna Cristine, ela fez uma colocação aqui para a gente, né? Pensando na obra de Stuart Schwartz, Segredos Internos, fiquei curiosa e gostaria de saber se, na sua pesquisa, no momento das partilhas em que havia separação de famílias, ocorria algum tipo de resistência por parte dos escravizados ou conflitos com os proprietários que poderia ter se desdobrado em algum impacto na configuração do território de Apiaí. Peço desculpas se já foi abordado.
Ótima pergunta, Bruno. Obrigado. Isso me permite detalhar um pouco mais a partilha. Né? A bem, na verdade, essa suposta fragmentação da propriedade da dona Ana, dos escravizados, daqueles 150 escravizados que ela divide em herdeiros, trata-se, em algum termo, de uma divisão para forma, porque assim, tudo indica que esse clã da família Rosa, né, ele coabitava uma região única ali de Apiaí, né? No entorno desse engenho de aguardente, que era o elemento central da propriedade da dona Ana, né? E a dona Ana tinha um sobrinho que era uma espécie de gerente, né? Que não era um Oliveira Rosa, era um... Como é que é o nome dele? Esqueci. Bom, enfim, em breve eu volto. E ele, por dotação da herança, ele recebe uma parcela maior de escravizados do que os demais herdeiros. Ela deixa como herança uma parte mais expressiva dos escravizados para esse Lourenço Dias Batista, né? E esse Lourenço Dias Batista, ele vai sair da divisão com um número maior de escravizados, e aí, em algum momento, ele começa a fazer negociação com os demais herdeiros, e ele, de alguma forma, adquire, acho, ou negocia a compra de alguns desses escravizados. De tal sorte que, em algumas listas posteriores, eu consigo localizar escravizados que originalmente foram de alguns herdeiros outros e que agora aparecem na propriedade desse Lourenço, né? Então, em alguma medida, o que a gente postula no nosso estudo é que esse rearranjo meio que reconstitui parte dessas famílias, né? Então, você tem essa situação que aparentemente ameniza um pouco essa eventual tensão, que você tem razão em imaginar que pudesse ser um elemento de tensão dentro do processo da divisão, mas, porém, outras forças acabam atuando no sentido inverso também. Afora essa própria conformação regional de uma economia, digamos, em decadência, talvez, que as diferenças de situação da condição escravizada para a condição liberta fossem mais diluídos do que numa situação das regiões de plantation, né? Tá certo que, no caso do estudo do Stuart Schwartz, ele está trabalhando lá com a Bahia, enfim, aí é um outro contexto, né? Justamente porque é um contexto de plantation, né? No caso aqui de Apiaí, é um contexto que mais parece para uma economia tendendo à subsistência, como eu disse lá no começo da apresentação, lá Furtado, né? Mas é interessante essa questão, porque, de fato, há pouca literatura que consegue acompanhar com tanta precisão essa divisão e a pós-divisão, né? Justamente por conta dessas características de Apiaí. Espero ter respondido a sua pergunta, Bruno. Obrigado, professor. Mais alguém tem alguma pergunta a fazer? Foi só a Bruna mesmo que fez. Então, eu faço a pergunta, então. Que é o seguinte, essa observação da tendência dessa área de Apiaí está mais dedicada majoritariamente à agricultura de subsistência, é bem interessante, porque, ao mesmo tempo, ela remete para uma questão da materialidade, que é importante na pesquisa que a gente está fazendo, porque isso marca a ocupação do espaço naquilo que o pessoal da ecologia histórica hoje chama de cultivo da floresta, que é a agricultura produzida nas áreas de clareira. Ela tem uma característica bastante distinta das monoculturas, que são áreas desmatadas perenemente, vamos dizer assim, na longa duração, que
vão produzir cana, ou depois café, ou basicamente um produto, e geralmente necessitando de muito mais gente para trabalhar nesses espaços, né, em algumas épocas do ano. Enquanto que nessas áreas de subsistência a gente tem hoje um paralelo com a agricultura familiar, que são estruturas locais de pouca gente, basicamente os núcleos familiares. Aí talvez, né, nesse período, com uma composição com pessoas escravizadas, somando, né, a força de trabalho. Mas a gente tem uma característica bastante comum no Vale do Ribeira, que a gente vai observar nas práticas de cultivo da floresta quilombolas até o presente, e nas práticas caiçaras, que é essa agricultura nas áreas de clareira, seguindo vamos dizer assim, um estilo muito mais aproximado estruturalmente das práticas indígenas pré-coloniais e que se mantém em alguns lugares até hoje. Em parte até retratados pelo Antônio Cândido, lá nos Parceiros do Rio Bonito, por exemplo, e tantos outros pesquisadores, né, que estiveram observando e registrando e fazendo pesquisas, suas análises na década de 40, década de 50, década de 60, 70, nos bairros, nessas pequenas comunidades. Isso tem um impacto na materialidade, no tipo de habitação. Geralmente vão ser habitações que a gente está chamando de biodegradáveis, vão deixar pouco impacto e monumentalidade também, como a gente chama na arqueologia, né? Ou seja, aquelas coisas que a gente pode observar na superfície do terreno como ruínas, né? Geralmente esse tipo de residência não deixa vestígios, deixa basicamente material cerâmico, algum metal, algum forno, porque ele era, então, terra cozida, terra queimada, então ficava alguma coisa. E aí, então, a gente vai ter, geralmente, muitos lugares com essas características e muito poucos com alguma monumentalidade que talvez remetesse ao que a gente conhece aqui em São Paulo como casa bandeirista ou algo assemelhado, talvez um pouco mais simples, provavelmente, né, de menor tamanho e arquitetura mais simplificada também. E aí, então, a gente tem um aspecto importante para pensar um espaço de representações materiais mais simples, a subsistência nessas roças, casas majoritariamente biodegradáveis, de uma forma que se vê registrado até a década de 40, década de 50, década de 60, nessa região, né? Comunidades vivendo em bairros, né? Como o exemplo do Encapoeirado, né? E aí, então, a gente tem uma outra perspectiva, né? Que vem ao encontro da parte social que a pesquisa do professor Aguinaldo demonstra. A gente pode estar buscando a metodologia e a maneira de encontrar um caminho para fazer essa pesquisa em campo e articulada com a genealogia e com a documentação toda. E aí eu não sei bem se eu formulo uma pergunta, se eu faço uma afirmação, mas eu acho que o casamento entre isso que a gente está encontrando em campo, os relatos que a gente está ouvindo da descendência no presente, as memórias todas em relação ao passado remetem para esse tipo de situação. Essa vida estabelecida em residências, em clareiras, em roças, onde as pessoas, então, aí tem uma característica interessante, que é uma relativa independência na produção da sua subsistência e até nas demandas de trabalho. Diferente de uma propriedade monocultora, onde tem toda uma estrutura escravizadora bastante aparente, essas pequenas propriedades funcionam de uma outra forma, que parece remeter a uma sociabilidade que, em parte, está explicada na pesquisa da demografia do professor Aguinaldo, né? E aí a gente tem várias questões para pensar qual tipo de relação com essas pessoas escravizadas, com as pessoas que já foram recebendo alforria, e como é que a gente podia pensar a escravização e a presença dessas pessoas pretas e pardas nesse contexto, dessas pequenas propriedades diluídas na região, que depois vão se desdobrar naqueles exemplos que
que você mostrou nos últimos slides, né, na região onde vai ter quilombos posteriormente, né? Não sei se essa monte de informações que eu passei é possível, né, de fazer algum comentário naquilo que você observou na documentação, né? Não, sim, Chico, obrigado. Acho que tem algumas coisas que são muito gritantes, né? Por exemplo, no inventário da Dodana, ela tem uma terra em Catas Altas, essa é uma das questões que provavelmente nunca saberemos, mas que possivelmente seja factível, de que ao longo do processo do inventário, parte dessas terras em Catas Altas tenham sido ofertadas a esses libertos, né, como terras para eles ocuparem, como roças. E aí ela é citado no inventário que tem uma casa de pau a pique ali. Tá? E a própria descrição das divisas, eu não sei se você conseguiu ler toda a descrição que eu apresentei, mas ela é muito rica, né? Porque primeiro que ela mostra que o terreno já está cercado, né? Porque ele fica falando o tempo todo, vai de pau a pau, né? Então é um terreno que já está demarcado, é um terreno que passa por capoeiras, passa por nascentes, passa por... ele vai dando a biodiversidade do local, né? De uma forma muito interessante, porque ele sobe, tem variações de altitude, tem variações de vegetação, usa espécies emblemáticas como referências para determinar a divisa, né? Esse Ibiruçu que eles usam lá é uma paineira, né? Aquelas árvores enormes que tem uma durabilidade bastante longa, enfim, tem todo um combinado de informações ali sobre como esses habitantes observavam o seu entorno, né? E aí, em algum momento, ele fala, até chegar ao nosso roçado, né? Ou seja, de toda essa terra enorme, aparentemente enorme, tem um espaço específico que é o espaço do roçado. E esse espaço do roçado, pelo que a gente observa nas listas, ele é essencialmente um roçado de milho. Né? Ao contrário do que acontece no Baixo Ribeira, né, onde a mandioca é o principal cultivo de subsistência, né? E a tralha na produção de farinha de mandioca é muito comum no Baixo Vale. No Alto Vale, eu não encontro essa informação sobre produção de farinha de mandioca na lista. Pode ser que até ocorra, mas não era significativa o suficiente para aparecer, por exemplo, na lista de 1835, que é uma lista que tem informações sobre produção desse tipo de gênero. Né? Mas milho aparece muito. Milho, criação de porcos, criação de cabras, né? É esse tipo de registro que a gente tem ali em relação a essa cultura de subsistência. E a água é um elemento fundamental. Né? Estar próximo a um corpo d'água é uma questão chave aí, porque é ela que vai ser o elemento dessas múltiplas atividades, da agricultura, desse processo de cerâmica que você escreve, enfim, acho que esse marcador dos diversos fios d'água que correm ali, e mesmo porque eles aparecem como referências nos próprios registros. Eu não consegui falar, mas eu avancei um pouco em relação a isso. Eu peguei a lista de 1856, que é a última lista nominativa feita nessa leva das sequências das listas, né? E aí eu comecei a comparar todos os moradores de 46 que têm registro paroquial assentado em 1856. Então, eu estou comparando, eu já tenho uma estrutura completa para Piauí dessa comparação entre quem estava em 46 e quem está declarando terra em 56. Né? E aí eu vou olhando
as correspondências geográficas desse processo. E agora, a segunda etapa é abrir o registro, propriamente dito, da propriedade, né? Tal qual eu mostrei para vocês aqui no caso dos descendentes lá do Alexandre e da Reginalda, que descrevem a propriedade, né? Porque o que o Arquivo do Estado fez foi criar um índice, né? Onde ele só apresenta os nomes e o local onde está a propriedade e tal. E a partir daí você consegue comparar uma coisa com a outra e fazer esse cruzamento. E a questão de você ter esse marcador das águas como um elemento de importância fundamental para definir onde está a propriedade, me parece uma chave para entender esse caminho também que você está trilhando, que é o caminho dessa produção material que você descreveu aí como uma produção não monumental, né? Essa produção desse cotidiano dessas populações, né? Acho que é mais ou menos por aí que a gente pode pensar essa confluência do que os documentos fornecem versus o que a recuperação das memórias dessa população pode propiciar. E acho que, só para concluir, em relação à questão de informação sobre os documentos, tem uma última leva de documentos que eu também, nesse ímpeto de retomada das pesquisas sobre a Piaí, acabei indo buscar no Arquivo do Estado, que são registros de compra e venda de propriedades. Na verdade, cada vez que se fazia essa compra e venda de propriedades, se pagava um imposto que se chamava meia-cisa. E essa meia-cisa é registrada nos documentos e tem uma parcela desses pagamentos feitos e guardados no Arquivo do Estado, que eu fotografei e estou começando a transcrever para tentar entender esse mercado de terras, né? Porque é curioso você olhar, uma comunidade em subsistência, teoricamente, tem como preferência a posse, pura e simples, como forma de ocupação da terra. Mas aparece uma frequência, talvez não a principal, mas uma frequência que me parece acima do que eu esperaria, de gente comprando terra. Quer dizer, no começo, na primeira metade do século XIX, existe um mercado de terras ali, né? O que parece estranho também, né? Ou pelo menos inesperado, né? Eu acho que isso abre uma outra perspectiva de pesquisas também. Bom, temos uma última questão aí ou não? Tem uma questão aqui que a Maria Eduarda levantou. Eu vou ler aqui. Eu acredito que seja a última já para a gente poder fechar, né? Maria Eduarda Souza Scócio, ela pergunta o seguinte: boa noite, ótima apresentação. Quando foi listado os escravizados da Dona Rosa, o nome Custódia me chamou a atenção, pois atualmente há uma associação de ceramistas com o nome de Associação dos Artesãos Custódia de Jesus Cruz. O senhor acha que essas duas custódias podem estar relacionadas? Obrigado pela atenção, Maria Eduarda. Você conseguiu ter chegado na hora da custódia ali naquela lista, né? Isso mostra que, pelo menos, estava visível o documento, né? Ótima pergunta. Vou tentar descobrir. Não saberia dizer não, mas é possível que, se não for ela, talvez seja alguma descendente, porque tem um hábito desses nomes acabarem se repetindo como uma forma das relações de compadrio, né? Então, isso pode ter uma correlação, sim. Não diria que não cravaria que pode ser a mesma, mas eu diria que pode ter um caminho ligado a isso, né? Eu até vou anotar aqui
para poder depois olhar com mais calma, ver se eu reconheço esse nome das listas posteriores a 35 e 46, para saber se de fato se trata da mesma pessoa ou se, eventualmente, pode ter alguma dessas correlações. Né? Ela é lá de Encapoeirado, essa associação? Sim. Legal. Vou tentar olhar. Se eu descobrir alguma coisa, eu passo depois para o Chico. O Wendel tem algum comentário sobre essa questão da custódia, porque ele andou dando uma olhada, porque a gente tem lá, a gente conversou com uma descendente direta dela, da associação, né, a custódia da associação. A gente teve lá, né, no Encapoeirados, entrevistou uma das filhas da dona Custódia, né, que para tentar entender um pouco de onde que vinha a tradição da cerâmica, que ela aprendeu, chegou a fazer referência a antepassadas indígenas, né, falou que uma antepassada dela com o nome de Chica Trigger tinha sido pega no mato, né, a laço, né, e eu me questiono, né, até que ponto essas narrativas de mulheres pegas no mato a laço, né, se elas de fato são mulheres de origem indígena, se são construções, né, narrativas, ou se de fato são formas de se demonstrar mulheres de origem quilombola também que viviam nessas comunidades agroflorestais, mas o fato é que eu tive uma dificuldade de trabalhar e de entender um pouco a custódia. Então, para mim, na pesquisa ainda é um ponto solto, né? Eu consegui chegar até 3 gerações acima, né? Aí é que entram aquelas referências que eu já havia passado de Pardo, de sobrenome Oliveira, Rosa, mas uma das dificuldades que a gente encontrou ali foi na falta do acesso, né, dos registros paroquiais. Até tive em Itapeva, mas justamente alguns livros do período ali da metade do século XIX para cá, eles não estavam lá, lamentavelmente, foi informado isso, e como eu já informei também, os registros, né, de inventários, testamentos, eu não tive acesso. Então, de fato, para mim também é uma dúvida aí entender se existe alguma ligação ou não. Eu tenho na minha memória que alguns livros ficaram em Apiaí. Eu não sei se você chegou a olhar na paróquia de Apiaí. Na época que eu pesquisei lá, o bom senhor Oscar, que era o titular da paróquia, ele tinha um acervo de livros lá e eu consultei alguns deles, de batismos e casamentos ali. Esse, particularmente, que tem esse famoso registro do primeiro batismo de escravizado, que era do arraial de Apiaí, que era um escravizado lá do Francisco Xavier da Rocha, que é citado pelos memorialistas locais, né? Esse eu nunca vi. Esse realmente dizia o Rubens Calazans, que era um desses memorialistas lá de Apiaí, que esse livro estava em Itapeva, né? Mas, enfim, eu não consegui ter acesso a ele. Mas alguns eu lembro que estavam em Apiaí. Eu não sei se ainda continuam lá. Enfim, teria que... Você chegou a olhar lá naquela paróquia? Esse dos primeiros batismos, que ele é um livro, se eu não me engano, acho que de 1736, eu tive acesso. Ele está em Itapeva. Só que E, de fato, ali, né, foi com uma lacuna, porque ele, de fato, começa ali com o batismo de escravizado do capitão Francisco Xavier da Rocha, né, e ali você sabe pelos cálculos que ele nasceu em Santos, mais ou menos em 1695, mas aí tem essa ponte aí até 1736 da história dele e, consequentemente, dos africanos ligados a ele, que é uma incógnita, é uma lacuna que ainda não foi preenchida na pesquisa, né. Mas, assim, o livro posterior, começa ali, até 1836, eu encontrei registros de batizados, de casamentos em Itapeva. Dali até o 1890, está em algum lugar que eu não consegui identificar onde.
né? Os posteriores a isso, eles estão no Family Search, então é mais tranquilo para a gente. Então, boa parte dessas ceramistas a gente conseguiu reconstruir a história delas ali até o finalzinho do século XIX, né? Só que ainda tem uma lacuna aí para a gente completar, de fato. É um quebra-cabeças, né? Mas eu acho que é isso. Essa questão do Francisco Xavier precisa ser resolvida de duas formas. Acho que uma é tentar resgatar a história desse pai dele em Santos, porque Santos tem uma vasta documentação, então deve ter outras informações. Se ele é de uma família que tinha capacidade de comprar escravizados para ir para a atividade mineradora, de fato deve ter mais informações sobre isso ali, né? Enfim, acho que tem duas frentes, uma é Minas e outra é em Santos, acho que são sobre isso que a gente pode pensar. Obrigado. Bom, a vontade era de continuar, mas a gente tem que colocar o ponto final, né? Tem assunto para muitos dias, nem horas, né? Mas para dias e dias de conversa. Inclusive porque o professor Aguinaldo é uma espécie de mapa, né? Com várias balizas colocadas, né? A gente tem ombros, né, de gigante para partir. Então, isso é uma facilidade, vamos dizer assim, em relação a outros lugares de pesquisa do estado de São Paulo, onde ainda essa pesquisa precisa ser feita, né, algo semelhante. Então, eu agradeço imensamente a presença, foi muito boa a sua fala, excelente. A gente está vendo manifestações das pessoas agradecendo a quantidade de informações e a conversa interessante, né? E quem sabe adiante a gente continua essa conversa em outro encontro ou de uma outra maneira. Eu é que agradeço pelo convite, Francisco. Fiquei muito feliz pela oportunidade. Como eu disse, acho que o Vale ele merece esse espaço dentro da academia e fico à disposição. Como eu disse, tenho interesse em desdobrar essa pesquisa, seja pelo lado de EPI, seja por novas frentes de investigação, e do que eu puder colaborar, contem comigo. Mas será sempre um prazer. A gente pode marcar quantas conversas forem necessárias e quanto tempo vocês me aguentarem, claro, né? Muito obrigado pela atenção e espero poder encontrá-los em breve novamente. Obrigado. Tá certo, muito obrigado, boa noite a todos, obrigado pela presença.